Olá, espero que estejam bem. Vamos resolver aqui, tal como foi prometido, nas aulas, o trabalho prático 3 que decorreu hoje. Então vamos lá ver. O que nós temos aqui para começar é a primitiva de duas funções. Então nós sabemos que a primitiva de a primitiva da soma é a soma das primitivas, correto? Então vamos começar por fazer isso. Vamos fazer a primitiva de 4 é elevado a menos 3x, dx, mais a primitiva de 5e ao quadrado deste. Agora, a primeira primitiva. Nesta primeira primitiva, nós temos aqui o 4. Até vamos pensar de outra maneira. O que vocês têm que ver logo é que temos aqui uma exponencial, certo? Então, se é uma exponencial, a partir da regra do nosso formulário que será para utilizar é a regra 2, correto? Porque é a regra dos exponenciais. Se for a regra 2, já sabem que nem sempre o que parece porque a regra, se for a regra 2, temos que ter a exponencial, ou seja, um número, neste caso é o e elevado a uma função, mas a multiplicar temos também que ter a derivada da função que está em expoente. Então, sendo aqui a regra 2, o a é o e, aqui vamos tentar ver se podemos aplicar a regra 2, o a é o e, e o f é a função menos 3x, cuja derivada é menos 3. Ou seja, esta constante 4 que está aqui não nos faz falta nenhuma. O que nós precisávamos ter ali era menos 3. Então, o 4 que está a multiplicar pode passar para trás da primitiva. E ficamos com 4, que multiplica pela primitiva, de e elevado a menos 3x. E já vimos que agora precisamos de ter aqui o menos 3 a multiplicar. Precisa ser a derivada da função que está em expoente. E eu, fazendo isto, aqui ficamos com o a elevado a f, que multiplica pelo f', portanto, pela derivada da função que está no expoente. Sim, mas eu não posso chegar aqui e sustentar o 3, não é? Aliás, o menos 3, porque senão modifica a função. Para isso tenho que compensar. Colocando aqui também o menos atrás e dividindo por 3, não é? Multiplicamos e dividimos por 3, ou seja, é o mesmo que pensarem que multiplica o número. Ao fazermos isto, ficamos, já vamos fazer a segunda primitiva. Ao fazermos isto, ficamos com a primitiva na forma da regra 2 e, portanto, podemos logo dizer que esta primitiva nos vai dar, vamos à regra 2, vai dar o resultado que está aqui. A elevado a f, ou seja, neste caso é o e elevado a menos 3x, é? A dividir pelo ln, neste caso o a é o e, portanto ln de e que é 1, certo? Então nem é preciso pôr, pode ficar logo assim. Mas, agora a segunda primitiva, muito difícil. Vamos lá ver. O que é que eu tenho aqui para primitivar? 5e ao quadrado. Não temos x, que é a variável independente, não é? Se não temos x, significa que isto é uma constante. Quanto é a primitiva de uma constante? Se tiverem, por exemplo, a primitiva de 5, quanto é a primitiva de 5? É 5x, correto? A primitiva de x sobre 2, que é o mesmo que ter 1 meio vezes x, né? A primitiva de 1 meio vezes x é... Não é isto que eu quero, pois não. Primitiva de 1 meio. Aqui, já estava a dar a resposta. Primitiva de 1 meio, ou seja, desta constante. A primitiva de 1 meio, e agora isto não é preciso, é x sobre 2, ou 1 meio vezes x. Né? Falta-me o c, certo? Falta aqui o c, também mais c, etc. Então, reparem, se isto é uma constante, quanto é que é a primitiva de uma constante? É essa constante, vezes x. E a primeira primitiva, a primeira linha está resolvida, mais c, pertencente a r, e está feito. Ok? Fácil. Agora vou colocar aqui, fazer uma pausa, vamos colocar aqui a segunda linha. Agora, a linha B, para primitivar esta função, e deu imensos problemas, não é? Para muita gente. O que é que vocês tinham, o que é que deviam pensar logo, de acordo até com aquilo que nós fomos dando nas aulas? Olhando para o formulário, eu vou dizer de outra maneira, porque foi quando nós vimos nas aulas, quando tem uma raiz quadrada, a regra geral, temos que passar a raiz quadrada para a potência, porque nenhuma das outras regras iriam dar para primitivar isto tudo. Ok? Portanto, olha, não pode ser
esta regra, que é das exponenciais, não pode ser estas regras que são das funções trigonométricas. A raiz está em cima, não está em baixo, portanto não é uma raiz quadrada com este aspecto, não é a regra 10. Esta não faz sentido, também aqui temos mais funções trigonométricas, portanto será a regra 1. A regra 1, como nós vimos muitas vezes, se eu tenho uma raiz, a raiz passa para a expoente e, portanto, na realidade, primitivar o que está aqui, o mais 3x, é o mesmo, portanto, escrever isto é o mesmo que escrever, não é isto, o mesmo que escrever o logaritmo na base 10 de x ao cubo mais 3x. Isto elevado a 1 meio. Então, transformarmos a raiz no expoente 1 meio, dx. Se eu tenho uma potência, vamos tentar aplicar a regra 1. E, pela regra 1, o f é apenas a função que é a base, o expoente é o p, eu preciso ter a multiplicar a derivada do f. Ora, se o f é logaritmo da base 10 de x ao cubo mais 3x, tem aqui a derivada desta função. Derivada do logaritmo, agora íamos ao formulário das derivadas, é a derivada do argumento, ou seja, é 3x ao quadrado mais 3. A dividir pelo próprio argumento da função logarítmica, que é este, vezes, eu não abri aqui o formulário das derivadas, mas vejam lá, vezes ln de 10. Portanto, isto é a função derivada. É o que eu tenho aqui, que eu preciso ter, é o que eu tenho aqui, e na verdade não é, mas conseguimos arranjar, porque reparem, o que é que falta? Olha, para terem 3x ao quadrado mais 3, falta apenas multiplicar aqui o numerador por 3. E fico com esta parte. Mas se eu multiplico aqui por 3, então cá atrás tenho que multiplicar por 1/3. Em baixo tenho tudo, com exceção desta constante que também está a multiplicar. Então significa que eu tenho que multiplicar por 1 sobre ln de 10. Então, pensem, o ln 10 é o denominador, não é? Temos que multiplicar aqui por ln de 10. Multiplica por todo o denominador. Se eu aqui multiplico por ln de 10, que está em denominador, então aqui tenho que multiplicar por ln de 10 em numerador, não é? Que é o inverso, porque na verdade o que eu estou aqui a fazer é multiplicar por 1 sobre ln de 10, pelo ln de 10 sozinho, né? Isolado. E está feito. Ao fazermos isto já temos a função com o aspecto que nós queríamos. Portanto, temos aqui o f elevado a p, aqui temos o f' com as compensações que são necessárias. E agora quanto é que isto vai dar? Isto vai dar 1 vezes ln de 10 ln de 10, fica fora da primitiva, sobre 3. E isto vai dar o f, que é então logaritmo na base 10 de x ao cubo mais x, isto elevado a 3 meios, elevado a p mais 1, portanto é 1 mais 1 dá 3 meios sobre 3 meios, mais o c. Vamos só simplificar aqui o que podemos simplificar. Ora, isto é o mesmo que termos ln de 10 sobre 3 multiplica por 2, dividir por 3 meios é o mesmo que multiplicar por 2 terços. E aqui não é obrigatório, mas podemos passar a raiz. Ter o logaritmo na base 10 de x ao cubo mais 3x é o mesmo que ter raiz quadrada desta função, tudo ao cubo. Poderíamos fazer mais, porque adicionar o mais c, mas aqui podemos pôr 2 vezes ln de 10. Este 2 até pode passar por a expoente do 10. Né? Sobre 3 vezes 3 dá 9. Raiz do logaritmo na base 10 de x ao cubo mais 3x. Fecha. Aqui vou pôr aqui uns parênteses para não haver confusão, porque o cubo é daquilo tudo. E já está, não é? Já está. Não estou a ver mais nenhuma simplificação, mais c e o c pertencente a r. Este 3 já vos avisei várias vezes, pode estar debaixo da raiz ou fora. Ok? Então vá.
Mais um feito. Finalmente, tínhamos aqui o exercício 2, não é? Onde nos pediam para nós primitivarmos esta função. Então vamos lá escrever, queremos primitivar. Aliás, pediam para encontrar a primitiva desta função cujo gráfico passa por este ponto. Então vamos começar por primitivar a função. 6 mais... Desculpa. Ok, então, raciocínio. Qual é? Temos uma fração. Se temos uma fração, o que é que devemos logo tentar? Se isto funcionar agora. Ai. Fração. Qual é a regra que aparece muitas vezes e que devemos tentar? Regra 3. Não é? Vou logo tentar esta, desculpa, mas tentar é querer fazer. E se for a regra 3, a função que está em baixo é a função f. Então f é igual a 6 mais seno de 4x ao quadrado. E esta coisinha não é nada, está bem? Precisamos de saber a sua derivada. Portanto, identificamos a regra, parece-nos ser a regra 3, identificamos o f, calculamos já o f'. A derivada de 6 é 0. A derivada de seno de 4x ao quadrado. Vão ver o formulário se não souberem de cor. E é a derivada do argumento, a derivada de 4x ao quadrado é 8x, vezes o seno de 4x ao quadrado. Para ser a regra 3, vamos escrever aqui f' sobre f. Portanto, para ser a regra 3, em cima tem que vir a derivada do que está em baixo. Tem? Não tenho. Falta-nos o 8, mas quando só falta uma constante a multiplicar, não há problema. Multiplicamos e dividimos por essa constante. Está feito. E, portanto, esta primitiva vai dar 1/8 de ln do módulo, não é? É o que dá a regra 3, da função f, que é 6 mais seno de 4x ao quadrado, fecha parênteses, mais c. Ora, o c pertence a r. Agora, nós queremos saber destas primitivas todas, não é? Porque isto é um conjunto infinito de primitivas, portanto, qual é a que passa por este ponto. Vamos substituir o x por 0 e vamos igualar a ln de 12. Vou só aqui parar a gravação para depois explicar, senão não temos tempo de fazer tudo. Neste minutinho que falta da gravação, se eu consigo explicar o que nós temos que fazer. Portanto, temos a família das primitivas, o conjunto infinito de funções. Vamos substituir o x por 0, igualamos ao y do ponto. Sabemos que seno de 0 é 0, portanto aqui fica só ln do módulo 6, mas o módulo 6, como o 6 é positivo, é o mesmo que ter ln de 6, e fica c igual a ln de 12 sobre 8, menos esta parcela. Ter 1/8 de ln de 6 é o mesmo que ter ln de 6 a dividir por 8. Como os denominadores são iguais, juntamos tudo no mesmo denominador. E agora aqui, tínhamos aqui um truquezinho que tinham que se lembrar, não é? Que tinham que se lembrar que isto pode ser reduzido. Isto equivale a ln de 12 sobre 6, que é ln de 2. Ou seja, o c é determinado, dá este valor, logo a resposta final é que a primitiva, geralmente representa-se por f maiúsculo, de x é igual a 1/8 de ln total mais o valor de c que encontramos. Ok? Pronto, e está feito. Estão a ver, fizemos isto em 15 minutos com parágrafos, com explicações. Portanto, não era difícil. Tinha aqui este truquezinho do ln, mas o resto penso que era acessível. E aqui, se é uma raiz, passo a potência, está bem? Regra geral, claro. Então vá. Gosto de tudo.